Livro do profeta Isaías, capítulo 53. Vamos ler a partir do versículo 3. Diz assim a palavra de Deus: Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento, como de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente foi ele que tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém. Tome o seu assento aí, dando glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Todo adulto, todo ser humano em idade adulta, ele lembra de uma história da sua infância. Você só o rapaz tem problema. Ih, rapaz, eu nem lembro de nada, era meio mais novo. Todo ser humano normal, ele vai lembrar de uma história quando ele era criança. Eu me lembro de uma que tem tudo a ver com a mensagem de hoje. A minha mãe, num certo horário, ela andava à noite com as amigas, essas coisas, saía. Ela observava as coisas na rua. Aí ela chegava em casa, eu era pequenininho, mas eu me lembro bem. Oito meninos dentro de casa, alguns já maiores. Ela dizia: olha, eu passei na rua tal e vi um negócio lá. E tá bonzinho. Aí ela dizia assim: quando der meia-noite, que não tinha muita gente na rua, hoje tá muito movimentado esse horário. Antigamente, meia-noite o pessoal já tava tudo se ajeitando para dentro de casa. Aí quando der meia-noite, nós vamos lá, tá? Pegar. Aí eu pequenininha, mas sim, pode. Só que eu não podia trazer porque era pequeno, mas fui no meio dos meus irmãos e minha mãe. Quando a gente chegava, que era, pastor? Ela tinha visto no lixo algo que ainda prestava. Ela via um buffet, ela via uma mesa, ela via tantas coisas no lixo, irmão. O pessoal jogar as coisas. Só que para algumas pessoas aquilo ali ainda funcionava, né? Só quem foi pobre já passou por isso, né? Passa buscando ali, rapaz, um negócio ali bonzinho, ó, vamos voltar lá para pegar. E lá em Fortaleza isso era normal, irmão. Demorasse demais, quando voltasse, alguém já tinha levado. Isso aconteceu muito com a gente. A minha mãe, meia-noite, foi lá, já tinha levado. Porque isso acontecia muito lá em Fortaleza. Eu agora cresci observando isso, eu aprendi algumas lições observando essa cena aí da minha infância. A primeira lição que eu aprendo é que nem tudo o que está no lixo é lixo. Segunda lição que eu aprendi observando essa cena é nem tudo aquilo que alguém despreza é desprezível. E observando essa cena eu aprendi que nem tudo aquilo que algumas pessoas desvaloriza não tem valor. Tem coisas que as pessoas desvalorizam, mas continua tendo valor.
Então eu observei que nem tudo que está no lixo é lixo, nem tudo que as pessoas desprezam é desprezível, e nem tudo que as pessoas deixam de valorizar perde o valor. Aí eu fiquei pensando hoje, dizendo: Deus, o que leva uma pessoa jogar no lixo aquilo que não é lixo? Eu me lembrei de uma cena de um amigo meu, e aqui você já deve ter ouvido essas coisas que acontecem, infelizmente, de pessoas encontrarem fetos de criança no lixo. Até de mães aí que por uma gravidez indesejada fez um negócio ali e abortou a criança. Eu já vi em reportagem em Fortaleza de crianças vivas, recém-nascida, alguém encontrou no lixo. O meu amigo em Fortaleza, a mãe dele, hoje ela foi para a glória, mas quando ela tinha ainda a mãe dele ainda, ele sempre contava essa história para nós. E ele falou assim: rapaz, a minha mãe não é minha mãe. É não, cara, como assim é da tua mãe? Parece contigo, mas não é. A minha mãe me resgatou, porque a mulher que me pariu, ela quando me teve, ela me jogou no vaso sanitário. E quando ela ia dar descarga para ver o que aconteceria, a minha mãe hoje pediu a mim para criar, e ela criou. E eu não sabia dessa história. O que eu estou tentando dizer para você é que o que leva uma pessoa a jogar no lixo o que não é lixo, a desprezar aquilo que não é desprezível, e a não valorizar aquilo que tem valor. Deus falou comigo: sabe o que acontece, meu servo? Por que essas pessoas agem assim? Primeiro, porque elas têm problema de visão. E pastor, Senhor, eu falei, mas se tem problema de visão, é só fazer ali um exame no oculista ali, e no oculista fazer um exame lá no oculista, e agora resolve. E Deus disse: não, o problema que eles têm é na visão espiritual. Eles não valorizam o que tem valor, eles desprezam o que não é desprezível. Eles jogam no lixo aquilo que não é lixo, porque há problema na visão espiritual deles. Qual o problema? Deus falou: eles têm dificuldade de ver o lado positivo das coisas, das pessoas e dos ambientes. Pessoas que jogam no lixo aquilo que não é lixo, pessoas que desprezam aquilo que não é desprezível, que não valorizam aquilo que tem valor, são pessoas que não conseguem de maneira alguma ver o lado positivo das coisas, das pessoas e de ambientes. Essas pessoas que têm problema na visão espiritual são pessoas que é fácil identificar elas. Elas desistem de coisas fáceis demais. Elas desistem de pessoas facinho. Não é de admirar que você hoje vê uma pessoa, aí ela está casada. Aí você não demorou um mês, aí vê de novo essa pessoa, ela já está com outro. São pessoas que têm problema de visão espiritual. Aí você pergunta: e aí, não deu certo para o outro? Não deu certo não, fulano de tal não prestava, fulano de tal não sei o que, fulano de tal. Ela não consegue ver o lado positivo de maneira alguma, só defeitos. Tem problema de visão espiritual. Desiste fácil de coisas, pessoas e ambientes. Vamos provar você. Vê se a tua visão espiritual é boa. Você pega um copo de água. Tá ainda não? Vamos lá. Tá no meio. Vamos testar a sua visão espiritual.
O que é para você um copo de água pelo meio? Pastor, copo de água para mim pelo meio é um copo quase vazio. Você tem problema de visão espiritual. Pastor, quando é que eu não tenho um problema de visão espiritual? Quando eu vejo um copo d'água pelo meio. Quando você diz, eu tenho um copo de água quase cheio. Quem tem problema? Eu tenho um copo de água quase vazio. Quem não tem problema? Eu tenho um copo d'água quase cheio. Quem tem problema de visão não consegue ver o lado positivo. Você tem meio copo de água. Quem tem problema de visão vê que o meio copo de água que está faltando para cima é um problema para ele, mas ele não valoriza o meio copo que tem para baixo. Tem problema de visão, porque não consegue ver o lado positivo das coisas que estão diante dele, do ambiente que está diante dele, das pessoas que convivem com ele, convivem com ela. Muitos problemas que nós dizemos, fulano tem problema, ambiente tem problema, aquela igreja é problemática, pastor não, cheio de problema. Muitos problemas que eu vejo no outro, que eu vejo no lugar, que eu vejo no ambiente em que eu vivo. Olha o que Deus falou para mim: não estão nas pessoas, nas coisas e no ambiente. Então aonde, Senhor? Deus falou, estão nos olhos de quem vê. Tem muitos problemas que eu vejo que não existem, mas porque eu tenho um problema de visão, eu não vejo coisas positivas, só negativas. Me lembrei de uma parábola, quando eu estava fazendo essa mensagem, que uma mulher, a casa dela era em 2 andares, ela estava em cima, aí ela sempre olhava para o quintal da vizinha. E ela só olhava quando a vizinha ia lavar roupa. Aí sempre quando ela olhava, ela chamava o marido: amor, vem cá, deixa eu te dizer uma coisa, para tu me valorizar, amor. Olha lá, olha as roupas daquela mulher, é branca, tá vendo? Só que está tudo amarela, sabe nem lavar roupa. Eu quando lavo as tuas roupas, fica branquinha. E o marido ficou em silêncio, não disse nada. Passou-se outro dia, passou uma semana, a mulher lá embaixo estava lavando roupa. Aí a mulher de novo chamou o marido: tá vendo, meu marido? Nem aprendeu a lavar roupa ainda. Olha lá, as roupas tudo branca, branca não, amarela, tudo encardida, sabe nem lavar roupa. Passou-se um mês, ela olhou de novo, a mulher estava lavando roupa. E ela chamou de novo: vem cá, deixa eu te mostrar. Olha lá, 1 mês já, eu estou aqui só vendo, 1 mês. Tudo amarelo de suja. Ela ainda não aprendeu a lavar roupa. Sei como o marido dela atura ela. O marido dela chegou e disse assim: mulher, vem cá, feche os olhos. E a mulher fechou. Aí o marido dela pegou e abriu a janela. Aí disse: abre os olhos, mulher, olha para o quintal da vizinha. Quando ela olhou e disse: opa, não passou nem 2 minutos, ela aprendeu a lavar roupa. Olha como a roupa dela está branquinha. Como foi que ela fez isso? Eu acho que é um produto novo, né, amado? Vou até perguntar depois para me usar aqui, porque é muito rápido. Nesse instante estava tudo amarelo, de suja, agora já está tudo branquinho. O marido dela disse assim para ela: não eram as roupas o problema. Não é a mulher que não sabe lavar, é a sua janela que estava encardida. Quando você olhava para a tua janela, refletia, e a tua janela estava tão suja, estava tão imunda, que na vida do outro parecia ter um problema. Então por que eu jogo no lixo aquilo que não é lixo? Por que eu desprezo aquilo que não é desprezível? Por que eu não dou valor àquilo que tem valor? Porque eu tenho um problema de visão. E a Bíblia diz, no Evangelho segundo escreveu Lucas, exatamente sobre este problema, que ele é real, não é invenção. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 11. Problema real, pastor, versículo 34. A lâmpada do corpo é os olhos. Se o teu olho for bom, todo o teu corpo será luz.
Mas se o teu olho for mau, todo o teu corpo será tenebroso. Quando não tem um olhar bom, um olhar curado, um olhar saudável, eu vejo problema em tudo. E por isso que eu desfaço muitas coisas. Por isso que quando a mãe pegava algo lá no lixo, para a mãe dizia assim, não, para quem jogou é lixo, mas porque não tem visão. Mas para mim, isso aqui ainda funciona, ainda tem valor, ainda não é digno de desprezo. Segundo, por que as pessoas jogam no lixo aquilo que não é lixo? Desprezam aquilo que não é desprezível e não valorizam aquilo que tem valor. Segundo, porque são controlados pelos recursos. Pastor, é pecado ter recurso? Não, é bom. É pecado ser rico? Não, é bênção. Mas ser rico, ter recurso, gera um grande problema. Qual? Quando eu me deixo ser levado pela minha riqueza, pelos recursos que eu tenho. Porque quando eu sou controlado pelos meus recursos, eu tenho atitudes diferentes. Quando eu sou controlado pelos meus recursos, eu desprezo quem não tem recurso. Quando eu sou controlado com os meus recursos, pode ser até familiar. Se é pobre, não quer nem conversa. Por quê? Porque é controlado pelo recurso e não controla ele. Tem pessoa que quando é pobre fala com todo mundo, pega na mão de todo mundo, aí quando fica rico, se muda até da rua, se muda até do estado, se muda até do país. Por quê? Porque foi controlado pelo recurso. Quem é controlado pelo recurso que tem, não anda mais em qualquer lugar. Quem é controlado pelo recurso que tem, fica arrogante, fica orgulhoso, fica exaltado. Quem é controlado pelo recurso que tem, porque ele tem recurso, se algo da vida dele quebrou, ele não manda consertar, ele compra novo, porque ele tem recurso. E aí gera um problema. Por quê? Porque ele compra novo e não manda consertar. O que ele faz, pastor? Com aquele que está quebrado, ele joga no lixo aquilo que ainda funciona. Ele despreza aquilo que não é desprezível. Ele não dá valor àquilo que ainda tem valor. Então, quando a pessoa é controlada pelos seus recursos, ela desfaz aquilo que tem valor. Olha o que a Bíblia diz em Lucas 18, versículo de número 18. Perguntou a um certo homem que tinha recurso, um homem de posição: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão aquele que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse ele: todos estes mandamentos observo desde quando eu era jovem. Quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Aqui Jesus vai revelar que ele era controlado pelos recursos. Vende todos os bens que tu tens, recurso, reparte com os pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Olha o que Jesus está dizendo para esse homem: tu tem muito dinheiro, mas eu vou te ofertar uma coisa muito maior do que o teu dinheiro. Vem ser meu seguidor. Olha a importância. Jesus está dizendo assim: o Filho de Deus, vem me seguir, andar comigo, ouvir, ver milagre, viver milagres, vem. Só que volta a repetir: quem é controlado pelos seus recursos despreza o que não é desprezível, desvaloriza o que tem valor. Olha o que a Bíblia diz em versículo 23. Mas ouvindo ele isto, encheu de tristeza, porque ele tinha muito recurso, era muito rico.
Vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão difícil entrará no reino de Deus os que têm riquezas, recursos. Deveras é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Por quê? Porque eles têm os recursos, e os recursos controlam eles, e eles não sentem na humildade de ir na igreja. Jesus diz: vem ser meu seguidor. Não, meu Deus é o meu dinheiro. Vem servir a Deus. Não, meu Deus é o meu dinheiro. Eu faço o que quer, tenho recursos. Tem muitos que cometem o erro desse homem. Vamos lá. Ele disse: eu estou triste, porque eu não vou desfazer do meu recurso para te seguir. Ou seja, seguir Jesus é ruim ou é bom? É bom. Ou seja, ele desprezou aquilo que não é desprezível. Ele jogou no lixo seguir Jesus, aquilo que não é lixo. Ele desvalorizou aquilo que é valioso. Por causa de quê? Recursos. Terceiro, pastor, por que nós lançamos no lixo aquilo que não é lixo? Por que nós desprezamos aquilo que não é desprezível? Por que nós não valorizamos aquilo que tem valor? Terceiro, pela ignorância. A ignorância não é aquele cara do interior bravo. Isso aqui. Não é essa ignorância. A ignorância é falta de conhecimento. Eu erro porque não conheço. As pessoas jogam no lixo aquilo que não é lixo porque desconhecem que não era lixo. Quem nunca na vida jogou algo no lixo e disse: não me empresta mais não. Aí a tua amiga diz: não, dá aqui que eu levo para casa. Aí passou um tempo, foi na casa dela, o negócio lá estava funcionando, que tu quase pediu de volta. Dá? Ah, é meu agora. Por quê? Porque às vezes nós jogamos no lixo aquilo que não é lixo porque não conhecemos. Somos ignorantes em algumas situações e não conhecemos que alguns problemas teriam soluções. Tem pessoas que desfazem do casamento porque eles julgam não ter solução, mas tem solução. Tem pessoas que destroem a própria família porque eles, por ignorância, eu não sabia que pedir perdão resolveria esse problema, e não pediu, o problema se desfez. O problema aconteceu e desfez o relacionamento. Desconhecer o valor das coisas me faz eu desfazer delas. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 7, que Jesus dá conselho para nós. Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 7, versículo de número 6. Olha o conselho de Deus: não deis aos cães as coisas santas, nem lancei aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos estraçalhem todas as vossas pérolas. O que Jesus está dizendo? Não desfaça daquilo que tem valor por desconhecimento. Por quê? Porque você perde algo que tem valor. Pensou, você tem um porquinho em casa, doido para comer no final do ano, está engordando bichinho. Aí você chega e diz assim: olha, porquinho, olha o que eu comprei para ti, um cordão de ouro. O que é que o porquinho vai dizer? Muito obrigado para você? Claro que não. Se ele não comer aquele cordão, ele vai pisar em cima e fazer um estrago. O problema é o porco que não valorizou o cordão que eu dei. Não. O problema não é o porco porque não tem consciência. O problema é você. Faltou o conhecimento que o porco não valoriza a pérola. Então, quando eu sou ignorante, não conheço o
o valor de coisas, pessoas e ambientes, eu desfaço. Assim, ó. Por que eu te contei isso? Porque nós temos um texto que fala de um homem, mas esse homem não é qualquer homem. Este homem é o mais sábio que já pisou nessa terra, é o mais poderoso que já pisou nessa terra, é o mais perfeito que já pisou nessa terra, é um homem extraordinário, um homem valioso. Como é que se chama ele, pastor? Jesus Cristo, o homem mais valioso que já pisou nessa terra. Pastor, por que Jesus é o homem mais valioso? Primeiro, porque Jesus é o Filho de Deus. Mais do que isso, é o Filho de Deus. João capítulo 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem crer não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do único Filho de Deus. Diga comigo, Jesus é valioso, porque ele é o único Filho de Deus. Pastor, por que Jesus ele é valioso? Sabe por que Jesus é valioso? Porque a Bíblia diz que só ele tem um sangue precioso. Jesus é valioso porque ninguém tem o sangue que Jesus tem. Tem muita gente que tem o sangue tipo A, tem muita gente que tem o sangue tipo B, tem tipo A positivo, B positivo. Muita gente tem sangues parecidos, iguais, que quando alguém está com problema de saúde, alguém traz aí transfusão de sangue, pega um sangue compatível, daí traz, faz doação. Mas ninguém tem o sangue como o de Jesus. É tipo A, pastor, não. É tipo B, pastor, também não. É A positivo, é B positivo, não. Que tipo de sangue é de Jesus? A Bíblia diz que o sangue de Jesus, o tipo dele é precioso. É precioso, pastor? Está escrito. A Bíblia diz aqui no livro de 1 Pedro, o sangue dele é precioso, capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não fostes comprado por coisas corruptíveis, como prata, ouro, mas fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebeste dos vossos pais. Fostes comprado com precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. O sangue de Jesus é tão perfeito, é tão precioso, que João escreveu no capítulo 1 do seu livro, na parte B do versículo 7, que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Diga comigo, Jesus é valioso, porque ele tem o sangue precioso. Terceira característica que torna Jesus valiosíssimo nessa terra: ele cumpriu a sua missão. A Bíblia diz no livro de Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é acima de todo nome,
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é valioso porque Ele cumpriu a sua missão. Ele veio à terra, se fez como servo e como homem. Ele foi morto na cruz do Calvário, para que o seu sangue precioso purificasse a vida de todos aqueles que nele creem. Você crê em Jesus Cristo? Amém. Diga comigo: Jesus é o homem mais valioso, porque é o Filho de Deus, porque tem o sangue precioso e porque Ele cumpriu a sua missão. Mas sabe o que acontece? Que esse Jesus que nós lemos no capítulo 53 de Isaías, a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz: Ele era desprezado. Pastor, vamos lá. Como é que alguém despreza Jesus? Como alguém que joga algo no lixo sem ser lixo. Quem despreza aquilo que não é desprezível e que não valoriza aquilo que tem valor. Não adianta nós reclamar de alguém que não serve a Jesus hoje, não entregou a vida a Jesus hoje. Sabe por quê? Porque nós cometemos o mesmo erro deles. Nós vivemos tantos anos no mundão. Quantas vezes nós não ouvimos falar de Jesus precioso e nós dizemos: nós não, joga aí no mato, joga aí no lixão, não quero não, negócio de Jesus. Quantos de nós dissemos não para Jesus quando alguém nos oferecia algo de valor? Quando nós desprezamos, olha como a coisa é séria. Quando nós desprezamos algo e alguém pergunta assim: mulher, por que tu jogou aquele negócio no lixo? Olha como a coisa é séria. Porque não prestava. Porque não tinha mais valor. Ah, mulher, estava só ocupando espaço, é desprezível. Só que alguém levou aquilo que jogou no mato. Só que alguém disse: achei a coisa mais preciosa da minha vida no lixo. Quando eu lanço algo, olha como isso aqui é profundo. Quando eu lanço algo no lixo que tem valor, quando eu desprezo algo que não é desprezível, quando eu não valorizo aquilo que tem valor, eu julgo que o problema está naquilo que eu joguei no lixo. Mas na verdade, o problema está em mim, que não valorizo o que tem valor, que jogo no lixo o que não é lixo, que desprezo aquilo que não é desprezível. Quando nós evangelizamos e fazemos o apelo: você quer receber Jesus? Nós estamos dizendo algo de valor que seja entregue para você. Você quer? Aí as pessoas dizem assim: não quero. Desprezam, jogam no lixo, não valorizam o que tem valor. Porque Jesus é o homem mais valioso que já pisou nessa terra. E eu julgo que o problema está no que eu estou lançando no lixo. Mas eu aprendi aqui que quando eu desprezo o que não é desprezível, que quando eu jogo no lixo o que não é lixo, e quando eu não valorizo o que tem valor, o problema está na minha visão, que eu não consigo ver o lado positivo das coisas. O problema está nos recursos que me controlam. O problema está na minha ignorância de não conhecer o valor de Jesus. Mas o interessante aqui é lindo, irmão. Que quando, hoje mesmo, não sei na Biapina, mas no Brasil inteiro, no mundo, alguém desprezou Jesus hoje.
No mundo alguém saiu para evangelizar hoje. E alguém disse assim, ó, não quero. Hoje não. Quem sabe depois. Só que o interessante é que quando você despreza algo que não é desprezível, alguém pega. Quando você joga no lixo aquilo que não é lixo, alguém vai pegar. Quando você desvaloriza aquilo que tem valor, alguém vai dizer, encontrai aquilo que vai mudar a minha vida. Foi o que aconteceu comigo e o que aconteceu com você. Quando alguém disse, eu não quero Jesus, um dia você diz, eu quero. Quando alguém disse, joga no mato que eu não quero esse negócio, você diz, vem pra cá porque eu achei algo que tem valor no lixo. Quando alguém disse, eu não vou adorar ele, você diz, vem cá Jesus que eu te adoro. Porque quando alguém despreza Jesus no mundo, tem do outro lado alguém que está dizendo, eu honro a Jesus, eu glorifico a Jesus, eu agradeço a Jesus, porque ele tem valor na minha vida. Há um hino que diz, de tantas coisas que andei fazendo, de todas elas me arrependi, mas teve uma especial, e foi a mais bela que escolhi. O que foi que ele escolheu, pastor? Aí ele colocou no coro do hino, a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida foi aceitar a Jesus. Você fez tantas coisas nessa vida, mas a melhor coisa que você fez foi aceitar Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. De tantas coisas que você fez nessa vida, a melhor coisa foi no lixão. Foi quando alguém disse para não quero, aí você diz, olha aqui algo que vai mudar a minha vida. Quando alguém disse, eu não quero, é desprezível esse Jesus, aí você no meio do lixão, no meio do mudão, olhou e disse, olha ali Jesus, ele não é desprezível para mim, ele tem valor para mim. Quem acha que Jesus tem valor para você nessa noite, levanta a tua mão para o céu, adora a Deus. Ai, mandarava surpreender. Fica de pé comigo agora nessa noite. Alava surpreender, mandou você. A maior dor de um pai, a maior dor de uma mãe, é sentir, é ouvir, é ver um filho desprezando, é ver um filho dizendo para ele, és um lixo na minha vida. A coisa mais dolorosa para um pai é ouvir de um filho, você não vale nada para mim. Isso acaba com um pai. Não sei se você já ouviu isso de um filho, espero que você nunca ouça. Porque Jesus ouve todo dia como um pai pessoas que ele tem por filho dizendo, eu não quero Jesus, joga no lixo, é desprezível. Quem sabe alguém queira ele, eu não quero. Isso aí não tem valor, pode jogar no lixo. Tem pessoas que dizem todos os dias isso para Deus. Pastor, por que Deus não destrói essas pessoas? Por que Deus não destrói a terra? Porque quando Jesus ouve alguém desprezar ele, desvalorizar ele, aí ele olha para a igreja evangélica Christian Life na Ibiapina, aí encontra você aqui nessa noite.
Aí ele olha para você e diz: você ama ele, você valoriza ele, você deseja ele, você honra ele, você glorifica ele. Aí ele olha para o pai e diz: vale a pena, meu pai, vale a pena, não vou destruir a terra, porque lá na Ibiapina tem crente que me honra, tem crente que me valoriza, tem crente que me adora, tem crente que me ama. Você é esse crente nessa noite? Então eu vou convidar por alguns minutos que você fale para Deus que o ama, glória para ele, adore a Deus nessa noite. Essa noite é lugar de adoração, de gratidão, porque quando alguém desprezou o homem mais valioso, você o amou. Quando alguém disse não para o homem mais valioso, você disse sim. Quando alguém ficou em casa em vez de cultuar o homem mais valioso, você se arrumou, botou o melhor perfume, está aqui nessa noite para cultuar o homem mais valioso dessa terra. E eu quero dizer para você uma coisa: o homem mais valioso tem coisa grande para fazer na tua vida. Senta um pouquinho, senta um pouquinho. Quando alguém despreza Jesus, logo alguém o aceita. Era igual Fortaleza. Não demorava muito para alguém jogar uma móvel que não valorizava para eles. Não demorava muito porque tinha alguém que dizia: eu preciso desse móvel, vem cá. Jesus estava no Calvário e alguém lá em cima desvalorizou. Olhou para ele e disse assim: se tu é o Filho de Deus, porque eu não acredito, desce da cruz, salva-te a ti e a nós. Aí eu vou crer que tu é o Filho de Deus. Foi desprezado. Só que no momento o outro disse: deixa ele em paz, nós estamos aqui porque merecemos, mas este aí nunca nenhum mal fez. Ele é santo. Ele é santo. E ele olhou para Jesus e disse assim: lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino, porque se ele te desprezou, se ele te jogou no lixo, eu pego você para a minha vida, eu quero você na minha vida. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: calma, porque quem pega aquilo que alguém desprezou vai se beneficiar dele. Eu me lembro quando aquele móvel que alguém desprezou me botava dentro de casa. Aí botava panela, botava um bocado de coisa e não caía não dava certo. Só porque ele não tinha um pé. A mãe quebrou o outro, botou esse no tijolo novinho. Por quê? Porque tudo aquilo que tem valor, que se joga no lixo, que não é desprezível, mas é desprezado, que joga no lixo que não é lixo, quando alguém acha, se beneficia daquilo. Diga comigo: eu achei Jesus Cristo nesse mundo. Você vai se beneficiar dele. Eu trouxe nessa noite 5 benefícios que Jesus tem para você, porque você trouxe ele para a tua vida. Aqui é profético, é para quem crê. E o teu milagre está dentro dele, glória a Deus. A tua cura está dentro, está no meio disso aí. Vamos lá, versículo 3. Ele era bom demais, mas foi desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado em sofrimento, como de quem, olha como os homens fizeram, escondiam o rosto, não quero nem ver. Era desprezado, e não fizeram dele caso algum. Pastor, desprezaram ele, desprezaram. Mas quem pegou ele para si? Quem recebeu na vida? Versículo 4. Olha a primeira bênção de Deus na tua vida. Achei esse negócio aqui, pastor. Você vai se beneficiar dele. Achou Jesus? Foi nesse mundo aí que alguém desprezou? Você achou? Tem 5 benefícios de Deus para a tua vida hoje. Primeiro benefício: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Meu Deus, quando eu recebo Jesus na minha vida como meu único e suficiente, que é para quem crê, e como suficiente Salvador, eu trago aquilo que alguém desprezou. Tem valor, pastor? Tem. O primeiro benefício que
traz para a minha vida é que Deus levou sobre si a minha enfermidade. Eu não tenho legalidade nesse mundo. Olha o que ele está dizendo, para ficar doente. Você que trouxe Jesus para a sua vida, Ele já tomou para Ele a nossa enfermidade. As nossas dores Ele tomou sobre si. O que é isso, pastor? Jesus está dizendo, tu não vai mais ficar doente não, tá? Toda doença que vem para ti, ela vai cair em cima de mim, mas não cai em você. Pastor, por que eu fico doente? Porque nós somos incrédulos. A nossa fé, ó, vai como o vento. Se o vento está para lá, nossa fé vai para lá. O vento está para cá, pastor, a minha fé vai para cá. Se o vento parou, a minha fé está parada. Porque crente que tem fé, que crê, a Bíblia diz, ele vai levar, ele não vai levar. Olha o texto. Ele tomou sobre si as nossas doenças, as nossas dores. Primeiro benefício: você só fica doente se você tiver com problema de fé. Porque Jesus Cristo, o primeiro benefício que Ele trouxe foi exatamente a cura para a tua enfermidade. Segundo benefício, versículo 5. Ele foi ferido pela nossa transgressão e moído pelas nossas iniquidades. Jesus já foi moído ou ainda vai ser moído? Ele morreu ou ainda vai morrer? Ele morreu. Então a Bíblia diz assim, ó, quando Ele morreu lá, Ele abateu sobre a tua vida todo tipo de pecado, todo tipo de iniquidade que queira prender você. Jesus está dizendo, não tem legalidade para o pecado dominar a sua vida, porque eu já abati o pecado quando eu morri. Tome posse disso. Terceiro, Ele nos deu, segundo, Ele nos deu os perdão dos nossos pecados. Terceiro, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele foi castigado para você ter paz. E pastor, a minha casa é um inferno. Não pode estar acontecendo isso. A tua casa pode estar pegando fogo, mas você precisa estar em paz. É por isso que antigamente o povo orava para os crentes. Eles que só riam feito doido, andando rindo direto, rindo. Por quê? Aí alguém indagou, rapaz, por que tu está rindo? Teu filho acabou de morrer. Porque ele tinha paz. Jesus disse assim, ó, a minha paz vos dou, e não dou como o mundo a dá. A minha paz no meio da tristeza, ela sorri. A minha paz quando todo mundo tem motivo para chorar, ele sorri. A minha paz dá a certeza que Deus está no controle da situação. Quando eu recebo Jesus na minha vida, eu tenho cura, eu tenho perdão dos meus pecados, eu tenho paz. Quarto, eu tenho milagres. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso aqui não é normal. É normal aqui, ó, eu ser ferido para mim ter saúde. Você vai no médico, aí tá com problema, aí vai e o cara te fere lá, te faz um oncólogo para fazer uma cirurgia para você ter saúde. Mas o que aconteceu nesse texto não foi isso. Jesus está dizendo, pelas suas pisaduras, aqui é um milagre, algo extraordinário. Jesus está dizendo, eu sofri aqui, pisaram em mim, me chicotearam, me pregaram, lançaram uma lança no meu peito. Para quê, pastor? Para ele ser curado? Não. Para que eles curem você através das feridas. Esse aqui é milagre, irmão. É ferir alguém para você ficar curado. Aí eu estou sentindo a presença de Deus. Ele faz ferido para que o milagre venha sobre a tua vida.
cura, Ele trouxe perdão, Ele trouxe paz para a tua vida. Deus está dizendo para você: você vai sair daqui hoje cheio da minha presença nessa noite. Ele trouxe salvação. Quinto, quando aquele homem diz assim: olha, Senhor, Ele não te quer não, mas eu quero, lembra-te de mim. Jesus vai dizer: hoje mesmo tu me recebeu, tu me quis. Ele te desprezou, mas tu pegou, não foi? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. Você vai para o céu, amém? Amém. Por que eu vou para o céu, pastor? Porque eu sou bonitinho? Não. Foi porque alguém desprezou e você pegou ele, aceitou ele na tua vida. A ele, para muita gente, não presta para nada, mas você diz: ele valor ainda para mim. Alguém, ele está para alguém, eu não quero ele porque é lixo, mas para você não. Ele tem cura para minha vida, ele tem milagre para minha vida, ele tem perdão para minha vida, ele tem salvação. Para alguém não dá valor, mas você só veio nessa noite aqui. Pastor, tem pouca gente, não importa, você não veio por causa da multidão, você veio para aquele que é valioso, Jesus. Só quem veio por Jesus fica de pé comigo nessa noite. Só quem veio por Jesus nessa noite fica de pé. Oh glória, vem aqui na frente, vem aqui na frente. Toda a igreja, glória a Deus. Oh glória, se você crê nessa palavra, Ó milagre, pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, ó milagre na tua vida, fomos sarados. Ele foi morto, preso, para um milagre cair sobre você. pastor, creio não, você vai entrar doente e ficar doente. Você não tem aqui a opção de crer, irmão. Ou você crê para ficar curado, ou você não crê e continua doente. Aqui não é palavra do pastor André, não, isso aqui é palavra de Deus. Feche os teus olhos. Bota a mão na tua cabeça. Deus. Diga: eu ouvi a tua palavra. O pastor não tem poder para me curar. Mas Jesus, que alguém desprezou, Ele tem. Não só curar, fazer milagres, trazer paz. E muito mais que isso. Perdão pelos meus pecados e salvação. Diga: Deus, eu recebi Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Eu entendi hoje que não há legalidade para mim ficar doente. Diga: Deus, por que eu estou doente? Se a tua palavra é uma verdade, nessa noite eu creio. Estende as tuas mãos sobre a minha vida, e aonde tiver uma doença no meu corpo, eu ordeno em nome de Jesus que ela vá embora, porque Jesus já levou sobre ele a minha enfermidade. Em nome de Jesus, enfermidade, vai embora. Glória a Deus. Continue orando, porque eu vou orar, meu Senhor. Nessa noite, ó Pai amado, estou na tua presença como teu profeta, como teu servo, que o Senhor me deu essa palavra nessa noite. Essa palavra não é minha, essa palavra não é do Ministério Christian Life, essa palavra veio do trono do Senhor. Meu Deus, há pessoas aqui que têm enfermidades, há pessoas aqui que têm doenças que não devem estar no corpo dessa pessoa. São enfermidades teimosas, são enfermidades que as pessoas só tenham porque não conheciam a tua palavra. Mas a tua palavra diz: conhecereis a verdade
a verdade libertará. Eu quero que o Senhor liberte essa vida dessa enfermidade agora, em nome do Senhor Jesus. Tira o mal em nome do Senhor Jesus. Tira toda a enfermidade em nome do Senhor Jesus. Limpa o corpo desta pessoa em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, todo mal que não tem legalidade, em nome do Senhor Jesus, caia por terra, para que o teu nome seja glorificado. Diga amém, aplauda o nome do Senhor Jesus.